Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o nosso segundo momento do discipulado. E como segundo momento, eu quero falar sobre um tema tão importante que chama-se oração. E chamados para um tempo de muita oração. Estamos vivendo momentos difíceis na vida da igreja. O isolamento ele está muito próximo e muitas pessoas estão isoladas. E a importância de se buscar a Deus. E nesse tempo eu quero falar sobre este personagem chamado Daniel. A Bíblia fala em Daniel capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 14, que Daniel tinha o hábito de orar. Ele orava 3 vezes ao dia. E nesse período onde ele se colocava à disposição, Deus respondia à oração de Daniel. Talvez você deva estar pensando, até que ponto Deus ouve a oração? Até que ponto nós podemos orar sabendo que Deus responde? Eu quero aqui, em poucos momentos, em poucos minutos, eu quero trazer aqui luz a respeito desta verdade. Daniel, no capítulo 6, ele começa no versículo 10 dizendo assim: quando Daniel soube que um documento tinha sido assinado, voltou para casa e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era de costume. A minha pergunta para você é: você está orando a Deus? Por muitas vezes nós pensamos e até falamos: Deus, eu preciso de mais tempo para orar. E chega um momento onde que a pandemia, este momento em que nós estamos vivendo, nos leva para um quarto chamado a nossa casa. É interessante que Jesus também, em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, diz assim: quando orares, fala de uma opção, fala de uma atitude. Quando orares, não seja como os hipócritas, pois tem prazer na oração nas sinagogas. No versículo 6 ele diz assim: mas tu, quando orares, fala da atitude do servo do Senhor. Entra no teu aposento. Veja, Jesus e Daniel falando ao mesmo propósito. Eu quero chamar a sua atenção para isso nesse tempo. Nós não podemos fugir daquilo que o nosso mestre mandou. Jesus disse: mas tu, quando orares, entra no teu aposento ou no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu pai que vê o que está em oculto, e o teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Primeiro eu quero dizer, separe um tempo para orar ao Senhor. Separe um tempo para viver esse momento com Deus. Sabe, esta palavra separar, que é muito parecida com a disciplina de parar tudo que está fazendo para fazer algo. Viver uma vida separada hoje não tem tido tanta importância, um mundo tão difícil, mas o Senhor está nos chamando para isso. Eu quero que você preste atenção. Separe um tempo, seja de manhã, seja meio-dia, seja à tarde, seja à noite, seja de madrugada, não importa. O que importa é que você separe esse tempo e venha para as Escrituras. Busque no Senhor. Daniel separava esse tempo, Jesus separava esse tempo. Eu preciso separar esse tempo, você precisa separar esse tempo. Segunda verdade, escolha um lugar, seja de joelhos, seja andando,
seja caminhando, seja com seu rosto prostrado ao chão, seja num parque, seja aonde for, mas tem um lugar aonde você possa orar a Deus. É importante nós pensarmos que Daniel tinha uma província inteira, Daniel tinha muitas coisas a fazer, mas ele separava um tempo e ele tinha um lugar. Jesus, em todos os momentos, você vai ver ele ministrando palavras, mas você vai ver Jesus tirando tempo para orar. Às vezes ele ia para um monte, às vezes ele se retirava do meio das pessoas, mas ele orava ao Senhor, ele buscava o Deus eterno, o seu Pai, e ele mesmo diz que o seu Pai que vê no oculto te recompensará. Eu quero encerrar esse momento deste devocional e a instrução é orar. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos orar. Nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, pegarmos as escrituras e trazê-la para dentro de nós e vivermos essa verdade. Eu quero que você não só viva um tempo de oração, mas pratique a palavra de Deus. E eu tenho certeza que esse Deus poderoso vai te recompensar. A chave que nós precisamos chama-se presença de Deus. Que você possa entender isso. Que você na sua caminhada, você possa dedicar-se à oração. Viver o tempo de oração e você vai desfrutar de grandes milagres na presença do Senhor. Eu profetizo a bênção do Senhor sobre a sua casa. Eu profetizo a bênção de Deus sobre a sua família. Eu profetizo a bênção de Deus sobre o seu trabalho e aonde você estiver. Porque se você se voltar para Deus, se você orar a Deus, Ele vai te recompensar. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.